Olá, eu sou Maxwell Santos, do Portal Sul Bahia, e hoje a gente veio aqui para abordar as eleições que vai ocorrer em 15 de novembro. Nosso município de Eunápolis, nós temos aí vários candidatos a vereadores, temos pré-candidatos já exercendo o mandato de vereadores, temos até o momento mais 3 pré-candidatos a prefeito, entre eles o atual prefeito Roberto Oliveira, Neto Carleto e a pré-candidata Cordélia Torres. Existe nos bastidores as conversas de possível candidato também a Bel Checon, empresária do município de Eunápolis. Mas a gente nunca sabe como que se configura o final de toda essa história de pré-candidatos. Se vão realmente colocar os seus nomes e registrar essas candidaturas, ou se vamos ter um número reduzido de prefeito em Eunápolis, candidatos a prefeitos. Mas o que nós temos aqui para debater sobre essa questão da próxima eleição é sobre os pré-candidatos a vereadores. Nós sabemos que a Câmara de Vereadores de Eunápolis tem 17 cadeiras, 17 vereadores eleitos. Dos 17 nós temos 4 vereadores que se identificam como oposição à atual gestão, oposição às questões que prejudicam o município de Eunápolis, as ações do executivo. E temos aí 13 vereadores que durante 3 anos e meio defendeu a pauta de interesse do executivo e muitas vezes se furtando de defender o interesse público dos eunapolitanos. E qual é a questão que nós queremos abordar sobre esses assuntos? É se tem as condições da população de Eunápolis reeleger esses vereadores, principalmente os vereadores da ala do prefeito Roberto Oliveira, aliados a esse prefeito. Que oposição nós já sabemos quem são, os oposição, as posturas deles durante esses anos, mas nós sabemos qual foi a postura dos 13 vereadores aliados ao gestor Roberto Oliveira. Vale ressaltar que há 2 meses atrás, assim que começou a se formar esses grupos de pré-candidatos a prefeito e pré-candidatos a vereadores, nós tivemos aí a informação de muitos dos vereadores, dos 13 vereadores que mudaram de partidos, que abraçaram outros pré-candidatos. Mas pré-candidatos esses que, no momento anterior, estavam todo mundo juntos. Momentos anteriores que estavam todo mundo no mesmo barco da política. E aí eu pergunto, 2 meses para cá, durante 3 anos e meio, estiveram aliados ao prefeito. 2 meses para cá, 1 mês e pouco para cá, esses vereadores mudaram de partido e começam a dizer agora que são defensores do interesse público da sociedade napolitana, se dizendo hoje os salvadores da pátria, que vão fazer, caso sejam reeleitos, vão fazer mandatos em prol da comunidade napolitana. Aí a pergunta que fica é, será que eles não tiveram os 3 anos e meio para provar isso? Agora vem com novas promessas, promessas essas que já foram feitas no passado e não cumpriram. E eu vou mais além. Esses candidatos, pré-candidatos, vereadores com cargos, eles foram da base do prefeito e agora estão indo para pré-candidatos supostamente da oposição. Mas nós sabemos que a estratégia da política tem muito dessas coisas. Falam de brigas públicas existente nas administrações públicas envolvendo políticos, mas no privados, na conversa entre eles, a história é totalmente diferente. São amigos, estão no mesmo barco, estão com os mesmos cargos indicados na prefeitura, e nós sabemos que tem um motivo para isso. As alianças existem na política
muitas das vezes para defender o interesse dos próprios políticos e menos os interesses da sociedade. Nós sabemos da real situação do prefeito Dionato Roberto Oliveira. Eles precisam continuar tendo uma base, sendo eleito ou não, mas continuar tendo uma base dentro da Câmara de Vereadores para votar suas contas quando chegarem à Câmara de Vereadores, para não torná-lo inelegível. E essa dispersão de aliados nesse momento para outros partidos demonstra não um rompimento, porque o rompimento deveria ter lá no início visando o interesse público. O rompimento deveria ter sido lá no início visando o interesse da sociedade e não os interesses dos vereadores. E com a nova lei eleitoral se deparou com a dificuldade de se reeleger, porque acabou as coligações. Então hoje cada partido, no caso dos vereadores, vai ter que caminhar sozinho. E o mais votado terá sua cadeira garantida na Câmara de Vereadores. O mais votado assumirá uma vaga. Em Eunápolis, em média, o partido terá que fazer 3.500 votos para eleger um vereador. E, consequentemente, essa soma vai se multiplicando para eleger 2, para eleger 3. E nós sabemos que um partido sozinho em Eunápolis dificilmente vai eleger 3 vereadores. Então nós temos aí o partido do prefeito Roberto Oliveira, que é o PSD, tem lá na base do prefeito e os pré-candidatos com cargos, exercendo cargos nesse atual momento. Tem o Gildaí, Vavá da Farmácia, Paulo Brasil. Temos também a ex-vereadora Carmen Lúcia, mulher do vereador Aderbal, e outros pré-candidatos nessa sigla. Eles sabem que eles não vão conseguir eleger todo esse grupo nesse partido. Vai passar no máximo 2, um milagre 3, de 17. Mas para onde foram outros pré-candidatos da base do prefeito? Pré-candidatos a vereadores. Nós tivemos aí o vereador Daniel Queiroz, aliado do prefeito. Vou citar aqui os aliados: Daniel Queiroz, Carlos da Autoescola, Dudu Oliveira, irmão do prefeito. Nós temos aí o vereador Luizinho da Policlínica. Nós temos aí o vereador Querubino. Nós temos aí o vereador Paulo Brasil, Zé Miranda, o Baldo Suzarte, Chinha, Jorge Maestro. E nós temos mais vereadores que são da base do prefeito. Até o atual momento tinha sido da base do prefeito, e todas as pautas do prefeito eram votadas a favor, e nenhuma pauta que comprometesse o prefeito era aceita por esses 3 vereadores. Esses vereadores, uns vereadores foram para a base do pré-candidato Neto Carleto. Nós temos aí o vereador Carlos da Autoescola, nós temos aí o vereador Jorge Maestro, que já é do partido PP, Partido Progressista, e outros vereadores que foram para lá. A pergunta que deixamos para a sociedade é sobre essa questão. Se até 2 meses atrás, esses candidatos, pré-candidatos, vereadores que estão aí no poder já há 3 anos e 7 meses, eram aliados, qual foi o milagre de uma hora para outra dizer que são oposição? Não existe oposição. O que existe é a formatação de grupos em partidos, mesmo que seja partido se dizendo oposição, mas tentando manter a mesma base ou a maioria da base atual do prefeito Roberto Oliveira. Então nós temos que ter cuidado na hora de votar. Se essa Câmara de Vereadores, os 13 que eram aliados e ainda são aliados do prefeito, se essa Câmara de Vereadores retornar, serão mais 3 anos e meio sumidos da população. Sumidos. Nós tivemos aí sessões da Câmara anuladas por
por falta de quórum quando a pauta era de interesse da sociedade. Nós tivemos aí clamores da população na área da saúde, na área da educação, profissionais da área de endemias, profissionais da área de educação, pais de alunos reclamando por falta de merenda, por falta de transporte escolar, e esses vereadores tiveram calado todo esse momento. Então essa formatação de ir para partido supostamente da oposição não demonstra a real clareza que vão defender a população de Eunápolis. E aí nós temos aí funcionários do município, cargos públicos, não são concursados não, são cargos indicados, que está aí na base do prefeito desde sempre, uns que se diziam oposição no passado, e o prefeito se sentiu incomodado, colocou na folha do município, ganhando salário de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais, e agora também são candidatos. Nós não podemos ser enganados, achar que essas pessoas vão defender a sociedade eunapolitana. Essas pessoas vão, na verdade, defender o interesse desse grupo, que em nenhum momento teve interesse de defender a nossa sociedade eunapolitana. Nós temos o dever de esclarecer esses pontos. Então você, eunapolitano, precisa se atentar ao seguinte: quem você viu durante esses 3 anos e meio defendendo uma gestão que não tem respeito com a sua comunidade? Que falta remédio nos postos de saúde, que falta remédio no próprio hospital regional, que falta luvas, que falta bisturi, que falta material de esterilização das roupas dos próprios médicos, igual já foi denunciado. E essas pessoas sempre defendendo essa gestão, você acha que você dando voto a essas pessoas, eles vão defender o interesse da comunidade? Não vai defender. Você vai ser mais um que quando chegar no hospital regional com essa formatação política aí que aí está, candidatos se aliando a Neto Carleto, que é da base, vereadores que era da base do prefeito se aliando a Neto Carleto. Se eles ganharem, vocês acham, esses vereadores, se eles ganharem, vocês acham que ele vai defender o interesse da comunidade? Não vai, de maneira alguma não vai. O que nós estamos dizendo aqui é o que é real, a situação real que envolve a política. E eles não pensam na sociedade. Então vocês precisam dar oportunidade às pessoas que ainda não foram eleitos, que nunca representaram a nossa sociedade. Pessoas essas que nunca exerceram cargos públicos. Porque se nós manter o que aí está, teremos mais 4 anos de atraso. Nós temos um exemplo claro de falta de ética política. Nós temos aí o vereador Arderbal, que se elegeu no grupo da oposição, que é o grupo do Paulo da Pé. Se elegeu pelo Democratas. Só que ele nunca foi defensor desse partido e do pensamento do grupo desse partido Eunápolis, que é da oposição. Arderbal sempre votou, sempre defendeu os interesses do prefeito Roberto Oliveira. Quando eu falo em interesse do prefeito, é que ele nunca defendeu realmente o interesse da sociedade. Eu nunca vi usar a tribuna para defender uma pauta da comunidade eunapolitana. Mas se elegeu lá no DEM, Democratas, a mulher desde sempre nomeada na folha do município, não sei nem onde ela trabalha e se trabalha, ganhando salário altíssimo e na base do prefeito defendendo o prefeito. Como que o cara se elege em um partido, em um grupo de oposição e continua defendendo o grupo do qual ele não foi defendido, não foi beneficiado por voto? O partido desde o início já deveria ter expulsado ele da sigla. E aí corre o risco dessa conjuntura do PSD estar muita gente, principalmente vereadores com cargos, corre dela senhora Carmen Lúcia abrir mão da candidatura e o senhor Arderbal continuar no DEM para tentar sua reeleição. Aí eu pergunto, o DEM em Eunápolis vai dar a legenda para esse pré-candidato que não defende a pauta do partido na cidade? Vai deixar de apoiar alguém que possa defender o interesse do grupo da oposição em Eunápolis? Ou vai dar oportunidade para esse pré-candidato Arderbal se reeleger novamente e ignorar a sigla? Nós não podemos ser taxados como burros.
achar que as coisas estão tudo normal. Nos bastidores são várias negociatas buscando o interesse deles mesmos. Em momento algum, o interesse da sociedade. Só o interesse do grupo para manter folha de funcionários, de filhos, de esposas, de irmãos, de cabos eleitorais e em momento algum defender o interesse da sociedade. Então vocês precisam visualizar da agora para frente. Em 15 de novembro teremos a eleição, em primeiro turno para vereadores e prefeito. Precisamos observar quem são esses candidatos, com quem esses candidatos andaram até ontem e com quem eles se dizem estar hoje. E se o grupo que eles estão hoje é realmente isento da atual gestão. Tanto quem é funcionário do município e nunca exerceu o cargo, mas estão aí porque tiveram a sua boca calada por meio de salários, quanto vereadores que foram eleitos na gestão anterior e nunca defendeu o interesse da população napolitana. Por isso a gente precisa manter esse debate, esclarecimento e mostrar para a sociedade que não podemos fechar os olhos para o que acontece em nossa cidade. Nós temos aí várias situações de ineficiência dos políticos eunapolitanos. Nós temos a questão do Covid-19 que iniciou tem 4 meses, agora essa semana que o prefeito anunciou que o hospital foi inaugurado para defender a pauta da saúde do combate ao Covid-19. Um prefeito que teve desde sempre o governador aliado, senador aliado, deputados aliados, secretários de saúde do estado aliados, mas a ineficiência na saúde é demais. Não consegue sequer abastecer o hospital regional para fazer cirurgias ortopédicas. Falta, segundo as denúncias que recebemos, falta gases, falta materiais para auxiliar na cirurgia, falta várias coisas. Nós tivemos aí mãe dando luz ao seu filho em cima de cadeira no hospital regional. Onde estavam esses vereadores em todo esse tempo que ninguém do grupo dos 13 defenderam a população? Vocês não viram esses vereadores usar a tribuna em defesa dessas pessoas que foram e são tratados com esse tipo de atendimento no regional? Vocês não viram esses vereadores e fazer uma nota oficial perguntando ao prefeito por que o descaso tanto na saúde? Por que o descaso na educação? Por que o descaso em vários setores da nossa comunidade? Vocês não viram. Mas agora eles começam a aparecer como salvadores da pátria, tentando se reeleger e se manter no poder. Nós temos aí situação de vereadores que passaram a divulgar imagens com pessoas se dizendo apoiadores, mas que esses apoiadores estão tudo indo para a folha do executivo. E muitos desses aí estão indo para a folha da educação, que o prefeito suspendeu o contrato de mais de 400 profissionais da educação, alegando falta de finanças, mas não provou isso, que faltou dinheiro. Mas está colocando essas pessoas que estão dizendo que estão apoiando vereadores na folha do município e sabemos que essas pessoas não estão trabalhando. Aí os vereadores da oposição precisam fazer seu papel, denunciar no Ministério Público. Eles estão vendo as coisas acontecendo também, tem que se pronunciar. Defender a sociedade, ninguém não vai dizer que ninguém está vendo isso. Que tem vereadores que estão captando cabos eleitorais para pedir votos logo ali, assim que as eleições continuar, indo para a folha da educação no município e para outras secretarias do município, buscando votos, comprando essas pessoas com nomeações. Então precisamos ficar atento. E você, como cidadão napolitano que sofre com descaso, você precisa ficar atento. O seu voto de forma errada trará consequência novamente mais 4 anos para a sua vida. Às vezes você pode não precisar, mas sua mãe pode precisar, seu filho pode precisar, seu irmão pode precisar, seu vizinho que não tem condição de procurar o serviço público de saúde e não ser atendido. Por isso eu faço essa observação aqui. Não troque o seu voto. Aquelas pessoas que estão vendendo supostos apoios, indo para a folha, eles precisam entender também que assim que o cara for eleito, se for eleito, o compromisso entre eles já foi finalizado ali.
Ele não poderá bater no gabinete desse cara mais para pedir mais nada, mesmo que seja questões públicas de interesse público, porque o cara já pagou comprando eles com esses cargos. Então, essa é a informação que a gente quer prestar aqui. Informação que queremos deixar para você que está sendo iludido com essas promessas vazias, com essas promessas de políticos mentirosos, tentando se reelegerem e depois bater a porta novamente, ficar mais quase 4 anos sumidos. A hora é agora. Você agora tem a oportunidade de demiti-los. Você tem a oportunidade de não permitir que eles não voltem mais, dizer que representa o povo napolitano, quando na verdade representa apenas seus interesses pessoais. Então fique atento, olhe quem são os vereadores que ficaram até agora ao lado do atual gestão e se dizendo hoje que estão em outro grupo político, dizendo que vai defender a população. Não se deixe enganar. Serão o mesmo grupo, serão as mesmas pessoas e defendendo os mesmos interesses. Eles nunca vão defender o interesse da comunidade. Eu, Maxwell Santos, do Portal Sul Bahia, tenho essa obrigação de trazer essa pauta para o debate. Porque nós não conseguimos ver outra forma de trazer esses esclarecimentos. A população precisa ter esse esclarecimento. Eu não defendo pauta de nenhum prefeito executivo na pré-eleição, na pré-campanha e nem depois em campanha. Não defendo candidato A, candidato B como executivo. Acho que cada um tem que fazer sua observação e ver o que é bom, não por ser questões pessoais, mas o que é bom para a comunidade. A situação que está aí não podemos permitir que continue. Se continuar o que estamos aí, estaremos condenados a mais 4 anos de descaso. 4 anos de contratos, de licitações absurdos. 4 anos de falta de remédio nos postos de saúde. 4 anos de ruas abandonadas. 4 anos de falta de merenda. 4 anos de falta de transporte escolar. 4 anos de desrespeito a profissionais da educação. Então, se nós permitir que isso continue aí, não poderemos reclamar amanhã de tudo que já estamos sofrendo hoje e deixar acontecer da agora para frente. Esse é o momento que você tem algo na sua mão que, se você não se vender, você tem o poder de mudar a história. Tem o poder de mudar toda essa questão e mostrar para os políticos que quem manda são os eleitores. Quem manda são aqueles que têm o voto. E os políticos, bons ou ruins, só continuam no cargo se a população permitir. Então esse aqui é o meu esclarecimento que eu deixo para você, eleitor de Eunápolis, para você mãe, para você filho, que tem sofrido com a falta de recursos públicos no município. Não adianta nós reclamar e fazer a mesma coisa, nós precisamos voltar, trocar as pessoas. Quando a pessoa começa a exercer cargos em sequência, ele começa a se achar que ele é o dono da cidade, que ele é o dono da gestão, que ele é o dono disso ou daquilo. Na verdade, eles são nossos empregados e precisa cumprir o seu papel. Se não estão exercendo sua função da forma correta, precisa ser tirado e dado oportunidade para outros. Se os outros também não prestar, nós troca de novo. O que não podemos é deixar essas pessoas se eternizarem nos cargos. Então, fique de olho. Nós temos aí a conjuntura política hoje. Nós temos aí grupo do prefeito sendo lançados novamente como pré-candidatos, vereadores ligados ao prefeito, vereadores que eram ligados ao prefeito e que está indo lá para o Neto Carleto, vereadores que eram ligados a prefeito estão indo para outros grupos políticos. Então você precisa ficar atento, não se deixe enganar. Nós temos aí vereadores, na sua maioria na Câmara, que todos têm benefícios pessoais na Prefeitura de Eunápolis, em folhas, com funcionários, com cabos eleitorais, com família, mulher, filho, sobrinhos, cunhados, cunhadas. Então esse é o interesse deles, o interesse de defender os interesses próprios, não da sociedade. Então vamos continuar debatendo, vamos continuar mostrando tudo isso. E vamos trazer reportagem, matérias, vídeos, mostrando
qual foi o projeto de cada um desses vereadores durante esses 3 anos e meio? O que eles fizeram em benefício da sociedade? Quem é o vereador que está hoje no grupo do prefeito, estava no grupo do prefeito, se diz que está no grupo tal hoje, que não é mais do prefeito? Será que realmente esse cara está saindo do grupo prefeito porque ele quer defender o povo? Se ele querer se defender, teria defendido desde o início. Ele está buscando uma forma de escape para se reeleger. E nós não podemos dar essa oportunidade para esse tipo de pessoa. Essas pessoas precisam perder os mandatos, voltar a ser quem era antes, trabalhar igual o trabalhador napolitano, ralar, pagar os seus impostos, trabalhar diariamente, porque a sua maioria não trabalha, não cumpre o seu papel. Tem uns que nem nas sessões da Câmara vão. Quando você vê não deu quórum, é porque esses vereadores nem lá compareceram. De 17 tinha que ter 9, só tiveram 7 ou 8 ou menos disso para ter uma sessão. E eles ganham para fazer isso, para defender o povo, para fazer as sessões, mas nem isso eles fazem. Furam, não comparece. É a mesma coisa do funcionário contratado pelo empresário do segmento privado e ele dá o dia dele de trabalho, ele vai lá e não comparece. Será que o patrão vai manter ele lá no cargo? Não vai. E política é a mesma coisa, são nossos empregados. Nós precisamos dar essa resposta nas urnas. Não reeleja políticos que foram irresponsáveis com seu compromisso assumido na pré-campanha eleitoral passada. Nós precisamos dar resposta nesse momento. Eu não sou pré-candidato a nenhum cargo, mas tenho o meu papel como cidadão de alertar as pessoas menos esclarecidas ou aquelas que estão sendo iludidas que isso é normal. Isso não é normal. As pessoas têm que saber que políticos que não cumprem o seu papel têm que ser punidos. E a punição é no voto. É não votar neles mais. E aqueles que estão se vendendo precisam lembrar o seguinte: se esse político dele se eleger, a mão depois ele precisar de alguma situação pública, ele vai sentir na pele o que é vender seu voto. Porque se ele não vende, ele tem o direito de cobrar. Mas se ele vende, não tem direito de cobrar nada. Ele é irresponsável, vendeu a sua dignidade, vendeu o seu voto, trocou por mixaria ou fortuna, não interessa, mas trocou a sua dignidade. Não há do que estar reclamando depois. Então esse é meu esclarecimento por hora. Deixo aqui esse início de vídeo, e vamos fazer vários da agora para frente. Vamos dizer para onde tal vereador foi, o que ele fez, de onde ele era, com quem ele estava aliado, o que ele defendia, o que ele não defendia, e mostrar para a sociedade que nós não podemos ser enganados. Então eu encerro esse vídeo por aqui e até o próximo vídeo para a gente estar debatendo mais sobre esse assunto, aprofundando mais e mostrando cada posicionamento de vereadores e do prefeito sobre questões relacionadas à nossa sociedade napolitana. Forte abraço e até breve.